Olá, saudações a todos e eu estimo que vocês estejam bem. Hoje eu trago um assunto muito pertinente para os dias atuais também, sobre a estimulação cognitiva para a atenção. Essa semana eu coloquei lá no meu Insta um mapa mental falando sobre a estimulação cognitiva para com a atenção. Então eu trago um pouco mais sobre essas informações, sobre essas orientações em relação a essa estimulação que é tão importante. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós temos alunos, aprendentes, educandos que eles estão em sala de aula, eles estão no consultório, eles estão em algum projeto social e está ali, de corpo presente. Mas, muitas vezes, o seu pensamento, a sua atenção, a sua preocupação está em outras situações, nas quais é importante considerarmos como fatores relevantes para o desenvolvimento, não apenas do aspecto cognitivo da aprendizagem, mas também do aspecto emocional, aspecto motor, social e dentro da espiritualidade, ao que me refiro em relação à questão dos valores humanos tão importantes e fundamentais à nossa sociedade, de forma abrangente mesmo, de forma bem geral. Então, sobre essa iniciativa para com a atenção, então eu trago um pouco mais sobre essas informações, sobre essas orientações em relação a essa estimulação que é tão importante. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós temos alunos, aprendentes, educandos que eles estão em sala de aula, eles estão no consultório, eles estão em algum projeto social e está ali, de corpo presente. Mas, muitas vezes, o seu pensamento, a sua atenção, a sua preocupação está em outras situações, nas quais é importante considerarmos como fatores relevantes para o desenvolvimento, não apenas do aspecto cognitivo da aprendizagem, mas também do aspecto emocional, aspecto motor, social e dentro da espiritualidade, ao que me refiro em relação à questão dos valores humanos tão importantes e fundamentais à nossa sociedade, de forma abrangente mesmo, de forma bem geral. Então, sobre essa estimulação cognitiva, o que eu pontuei recentemente é justamente para trazer mais elementos de reflexão e podermos contribuir cada vez mais com novas orientações perante a essa questão da atenção. Porque, infelizmente, quando a gente se depara com uma fala de um achismo em relação a um transtorno do neurodesenvolvimento, aqui como esse vídeo está tratando mais sobre a atenção, entra aí em questão o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com impulsividade, enfim. E na maioria das vezes, nem sempre é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que é importante considerarmos os fatores que envolvem esse contexto dessa criança, desse aprendente, desse aluno, desse educando. O contexto na qual eu me refiro é um contexto mais social, um contexto dentro da família, um contexto escolar. A gente não sabe muitas vezes o que se passa na vida nesse contexto, por exemplo, familiar, desse aprendente, dessa criança. Então, quando muitas vezes ela está preocupada em sala de aula, ou até mesmo quando vem para um atendimento, que vem à tona esse momento de escuta, o que está acontecendo, a gente se depara com mais questionamentos. Não é um transtorno do neurodesenvolvimento TDA, TDAH ou TDAHI. É sempre importante considerarmos que aquela criança é um ser em pleno desenvolvimento e que muitas vezes, na maioria das vezes, pouco sabemos o que se passa
em seu entorno, em seu contexto. Eis a importância de uma avaliação mais precisa, com mais tempo, com uma equipe multidisciplinar, justamente para que diagnósticos não sejam equivocados e ainda mais com o uso da medicação. Esse tema também será abordado um pouco mais à frente aí, em relação aos atendimentos psicopedagógicos, as experiências que são vivenciadas, relatos de familiares, relatos dos próprios aprendentes, relatos de experiências de profissionais da área da educação e da saúde. Então, o que vou trazer aqui hoje vai abranger um pouco mais sobre essa questão de auxiliar, de trazer soluções para uma questão muito importante atualmente, que é a questão da atenção. Então, quando eu falo em atenção, eu falo em algo que é importante para que eu possa estar desenvolvendo melhor. Quais instrumentos são necessários serem utilizados para auxiliar na atenção desse aluno, desse aprendente, desse educando? E de extrema importância podermos pontuar quanto os aspectos cognitivos direcionados à aprendizagem, nós podemos ampliar aí com uma visão bem... abrir o campo de consciência aí nesse momento, né? É claro que aqui estamos falando e vai alcançar, dentro das possibilidades, instituições diferentes. Mas, quando há o aspecto cognitivo dentro da aprendizagem, consideramos que é importante conhecer esse aluno, conhecer essa família, conhecer para saber melhor lidar com as situações que se apresentam. Então, vamos lá para, primeiramente, qualidade de vida. Para mantermos uma boa qualidade de vida e que vai auxiliar na aprendizagem também, se a gente for parar para pensar e até mesmo praticar, nós vamos percebermos progressivamente os avanços dentro da atenção, dentro da concentração, dentro do foco, da percepção. São áreas neurais sendo ativadas constantemente quando eu falo sobre qualidade de vida, que entra aí a meditação, uma interiorização, né? Também conhecida como atenção plena. Eu fecho os meus olhos, eu sento, inspiro e expiro e me tranquilizo progressivamente. Mas não é da noite para o dia. São alternativas que requer um treinamento, né? Requer uma orientação mais precisa em relação ao tempo que vai sendo feito, para que eu possa cada vez mais estar apto e entender que eu consigo passar isso para o meu aluno, para o meu aprendente. Yoga também é muito importante, prestar atenção no corpo, prestar atenção nos movimentos, o pote da calma. A respiração consciente também entra aí como dentro da qualidade de vida. E é muito importante, mas a gente pode ir criando novas técnicas para auxiliar na respiração. Inspira e expira, prestando atenção onde está indo a respiração, para amenizar também casos que tenham ansiedade. E também é importante salientar sobre a prática, né, com mais tempo. As músicas também são de extrema importância. Músicas com sons da natureza, músicas instrumentais, músicas com valores humanos que possam auxiliar, até mesmo em sala de aula, interdisciplinariamente dizendo,
Uma música pode ser trabalhada dentro da aula de português, dentro da aula projeto de vida, dentro da aula de história, dentro da aula de ciências, de uma forma em que possa englobar aí essa interdisciplinariedade e até mesmo entrando nas dimensões aí da BNCC, nas eletivas, que são extremamente importantes aí para trazer mais fundamento, mais auxílio aí nesse contexto educacional. Músicas em 8D que podem ser encontradas lá no YouTube e ouvidas, é claro, né, escutadas com fone de ouvido. Os jogos, a importância dos jogos. Os jogos eles trazem muito benefícios, não apenas para o aspecto cognitivo da aprendizagem. A criança está aprendendo com o jogo, sim, aprende. Ela também está aprendendo a ter uma coordenação motora fina, uma coordenação motora grossa, diferenciar lateralidade, orientação espacial, temporal, enfim. Olha que interessante, porque estou trazendo aqui elementos para a questão da estimulação cognitiva da atenção, mas ela envolve muitos outros aspectos, porque uma coisa ela está ligada à outra, ela não se separa. Então é muito importante, muito interessante. Jogos diversos, jogos de trilha, que seja com 2, 3 crianças, aquele jogo de trilha humana que faz, mesmo com giz ou com uma fita, e cria ali, né, de acordo com o conteúdo que quer ser trabalhado, e faz um dado grande, participem, coloquem esses alunos, esses educandos para participarem em oficinas manuais para ajudar nessa construção, porque quando eles estão participando, eles estão focados. Eles estão prestando atenção em cada detalhe que precisa ser realizado nesse jogo. Então isso é muito importante. Confeccionar junto, criar junto, perguntar para eles quais sugestões que eles podem dar também, quais diversidades, como podemos diversificar esse jogo através do olhar de uma criança, de um adolescente. E outros jogos que também são importantes, jogo da memória, jogo... pega-varetas, boliche com garrafa PET ou garrafa de leite, caixa de leite, enfim, o que for mais adequado aí, tá? De uma forma que possa ser reaproveitado, reutilizado. O que a gente vai descartar para a natureza e que vai prejudicar o meio ambiente, a gente reutiliza, a gente vai ensinando a criança desde tenra idade aos cuidados ambientais, a essa responsabilidade, a essa autonomia, a essa conscientização também. Olha que interessante, da atenção, já estou falando sobre algo muito importante que também entra a conscientização ambiental, como que uma coisa está ligada à outra. O que vai ser descartado vai ser reutilizado, reaproveitado, e eu estou incentivando e estimulando o meu aluno, o meu aprendente, o meu educando a, além de reaproveitar, a estimular a atenção, o foco, através de pequenas oficinas. Storytelling, são as histórias, show de bola, muito interessante, muito bacana. Essas histórias elas podem ser contadas através de experiências da própria vida ali, de um contexto do professor que leve a uma reflexão, né, do professor, do educador, do especialista, enfim, que leve a uma reflexão e até traga um estímulo, uma motivação, que a gente sempre faz lá nos bastidores. Tem toda uma motivação para que esse aprendente possa estar cada vez mais engajado no seu próprio aprendizado, na sua própria vontade em ir para a escola, sua própria vontade em querer estudar em casa. Falar sobre valores humanos, contar essa história. Pode ser, né, tem profissionais que gostam da leitura do livro, mas também é muito interessante quando se abrem para, eu leio esse livro antes e
falo sobre ele para as crianças, conto essa história, ativando a criatividade, a imaginação, a curiosidade, que é tão importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Brincadeiras. As brincadeiras, elas trazem desde coordenação motora, desde lidar com frustrações dentro dos aspectos psicoemocionais, mas também trazem a aprendizagem, o cognitivo, a atenção aí, amarelinha, pular corda, bets, bolinha de gude. Muitas brincadeiras aí são importantes para esse desenvolvimento. O contato com a natureza, meu Deus, que importância! E também tem essa relevância em falar sobre a natureza. Uau! Vamos hoje fazer uma atividade que vai ser na natureza. Às vezes, a gente está trabalhando matemática, né? Raciocínio lógico, matemático, quer que a criança aprenda a consciência de números. Vamos ali, onde tem folhas, já vou deixar bem claro, não estou dizendo para tirar folhas das árvores, não, deixa as folhinhas lá, mas as folhas que já estão ali, né, caídas, né, no chão, vamos pegar X de folhas, vamos escrever os números nessas folhas, vamos fazer cálculos usando essas folhas. E ali está, pode ser feito ali mesmo na natureza, numa praça, onde for mais viável, claro, e com mais segurança, para que possa efetivamente trazendo essa aprendizagem para esse raciocínio lógico, matemático, enfim, resolução de problemas. É preciso também entender o que é a matemática, a importância dos números. Tudo é número ao nosso redor, ao nosso contexto. Isso é fundamental. Andar descalço, tira calçado, vai para a praça, não precisa, vai até a praça, vá de calçado. Chegar até lá, tire o calçado, o chinelo, põe os pés no chão. Estimulação cognitiva sensorial, né, para quem precisa aí, né, do sensorial, andar nas folhas, sentir a terra, sentir que a natureza ela está ali junto com a gente. Nós não estamos separados da mãe natureza, nós estamos juntos, fazemos parte da mãe natureza. Então, assim, o contato com árvores, eu gosto muito de abraçar árvores, por exemplo. Eu, Patrícia, eu tenho uma sensação assim de que me acalma, me tranquiliza. Tem quem não goste, que acha, nossa, que estranho, Patrícia, mas tudo bem, né? É o olhar da pessoa, eu tenho que respeitar que ela acha estranho. Mas eu gosto. Colocar as mãos nas árvores, sentar, né? Encostar na árvore enquanto faz a respiração, inspira, expira. Principalmente ainda mais se tiver vitamina D, que é o nosso sol. Graças a Deus, gratuitamente nós temos aí vitamina D. Então é esse contato com a natureza, plantar, cultivar, cuidar de flores, os animaizinhos também, quem gosta dos animaizinhos, porque eu percebo muito crianças que têm afinidades, né? Ou gostam de cuidar de plantas, ou gostam dos animaizinhos. Cuide, trate-os com muito carinho, com muito cuidado, porque os animais também fazem parte do nosso planeta Terra. Eles precisam ser cuidados, também olhados com muita amorosidade. E esse contato com a natureza ela é fundamental, que também ela entra lá na qualidade de vida, né? Então, assim, vai ligando uma coisa com a outra, né? Quando eu estou em contato com a natureza, quando eu possibilito esse momento tão único para uma criança, para um adolescente, eu estou proporcionando que ele também se autoconheça, que ele também possa estar em contato com a natureza, com o planeta Terra, porque ele também, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, nós não estamos separados da mãe natureza, nós estamos juntos, nós somos únicos nesse processo de aprendizagem onde há uma integração do ser.
Então, várias áreas neurais são fortalecidas aí, né, com qualidade de vida, músicas, contato com a natureza, jogos, brincadeiras. Então, é de extrema importância podermos considerarmos. Então, vejamos bem que em um processo de aprendizagem, se a criança ela está ali tendo uma aula de português ou matemática, história, geografia, se ela não estiver bem com alguma situação, algum contexto da sua vida, ela não vai aprender, ela não vai focar no português, na matemática, na história, na geografia, ela vai estar nem aí para português, matemática, geografia, e isso é real, isso é verdade. E a gente precisa considerar isso, né? Como você está, como foi o seu dia, está acontecendo alguma coisa? Se você se sentir à vontade, quiser conversar, você pode me procurar para a gente conversar. Essa é a abertura que se dá para esse aluno, para esse aprendente, para esse educando, para algum momento eles serem escutados e eles vão ser cada vez mais agradecidos. Aí sim a aprendizagem se torna com sentido, mesmo que elas estejam pensando em uma outra situação na sua casa, por exemplo, na sua alimentação, em alguma coisa relacionada a algo muito específico da própria criança, do próprio adolescente mesmo. Então é importante considerarmos isso. Ah, Patrícia, mas como que uma sala com quase 35 alunos, como que eu vou parar para ouvir cada um? Parando! Tem que seguir o que a escola precisa ser seguida? Sim, tá, eu até entendo aí, né? Tem que seguir. Eu já não seguiria. Vamos parar aqui agora, porque está demandando de um diálogo, está demandando de uma conversa. Vamos ser bem sinceros, né? A situação hoje, a nível educacional, nós estamos falando de mais do comportamental que da própria aprendizagem em si. A aprendizagem ela é importante? Claro que ela é extremamente importante. Mas um comportamental atualmente, em pleno 2022, está sendo algo que está trazendo uma reflexão a todos nós. E quando eu falo de comportamental, eu estou falando de questões ligadas ao bullying, questões ligadas à agressividade, à automutilação. Meu Deus! Quem numa situação dessa vai querer prestar atenção em português, matemática, geografia, história e inglês? São disciplinas importantes? Sim, são extremamente importantes. Mas vai ter um significado, um sentido maior se pararmos para conversar com essas crianças, esses adolescentes. Mesmo que eles não falem nada naquele momento, mas pelo menos houve uma semente a ser plantada ali. Quando a gente se posiciona como adultos profissionais, eu estou aqui. Quando você quiser conversar, é só me procurar. Em algum momento, pode ter certeza, essa criança, esse adolescente vai procurar, vai querer conversar, vai querer estar presente. E aí você vai entender. Nós vamos entender o que está acontecendo. Por que essa aprendizagem não flui? E pode fluir de formas diversificadas, de formas diferenciadas. Então, o momento de escuta, de uma conversa, mesmo com 36 alunos em sala de aula, depende muito de nós adultos, de nós profissionais. E que esse momento de dizer para a criança e para o adolescente, eu estou aqui, quando você quiser conversar, pode me procurar, que seja verdadeiro, que seja sincero, porque elas percebem. Ou você, ou a gente traz para perto, ou a gente afasta. E o nosso objetivo, o meu objetivo, é trazer para perto.
porque a gente sabe como que está a situação. Se a gente ainda não sabe, fiquemos mais atentos quanto. Vejamos, para esse vídeo de hoje, lá no meu Insta, coloquei essa semana um mapa mental sobre a estimulação cognitiva para a atenção e senti em estar falando sobre esse assunto hoje aqui também. Então, sejamos nós, os adultos, a darmos o primeiro passo. Sejamos nós, porque estamos lidando com crianças e adolescentes que precisam, que carecem de escuta. Nós adultos também precisamos? Sim. A gente lida com tudo isso dentro da gente, a gente busca por orientação, ajuda, e a gente consegue lidar melhor com tudo isso dentro da gente, para a gente poder lidar e orientar da melhor forma possível as crianças e os adolescentes. Muita gratidão, um super abraço e muita luz sempre.